E aí, tudo bem com você? Valdir aqui. Estou motivado para nós começar essa segunda aula que vai ter um programa. Na verdade é a terceira aula, tá? Na primeira aula, só quero relembrar uma coisinha aqui que eu não comentei, tá? Porque naquele momento não fazia sentido comentar. Porque o nosso esquema era falar sobre a minha vida profissional e ligado à programação CNC, tá? Mas é importante vocês saberem que no período que eu trabalhei na Ubner e na Scar do Brasil, na verdade eu fui professor num colégio técnico industrial, CTI, conforme mostra o documento aqui, ó, de 2010 a 2016 e meio, 6 anos e meio, tá? Quais são as disciplinas que eu lecionei nesse período? As disciplinas foram elementos de máquinas. Eu acho que eu não comentei, mas eu sou engenheiro mecânico, tá? Sou formado e sou pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho, tá? Então, quando eu lecionei no colégio técnico industrial, as disciplinas foram elemento de máquinas, processos de fabricação, desenho técnico mecânico e usinagem 1. Na verdade tinha usinagem 1, 2 e 3, tá? Na usinagem 1, que era a introdução para o pessoal que estava começando em mecânica, eu fazia metade dos 6 meses eu fazia teoria, 2 meses e meio teoria, cálculo IVC, avanço e por aí afora, e a outra metade eu fazia prática, tá? Então, mostrar uma pecinha para vocês que a gente fez aqui, eu fazia com a turma, né? Quando ia para prática, eu fazia, na verdade, na teoria, todo o desenho e todo o projeto dessa morse aqui, ó. Então, essa morse é totalmente de cantoneira, tem as dimensões, tem furação, tem rosca para o pessoal aprender, né? E aí, é isso aí, ó. Cada um fazia a sua, era em dupla. Então, cada dupla fazia a sua, e aí depois sorteava e levava embora, tá? Uma outra peça aqui que a gente fazia também é um macaquinho, esse macaco aqui, ó, tá? Esse macaquinho eu fiz com 2 turmas, tá? Só que isso aqui não é mérito meu, não. Esse aqui é mérito de um outro professor, o professor Rogério, tá? Ele que desenvolveu, tá? Então, um macaquinho muito legal aí. Você consegue colocar numa máquina e erguer até 25 toneladas com um parafusinho M8 aqui, ó. Tá? Então é isso aí, só para vocês saberem, conhecer que eu também fui professor durante 6 anos e meio, tá? E quero comentar agora um pouquinho sobre a segunda aula, tá? Que eu chamei de aula 1 porque efetivamente, salvar aqui, efetivamente eu fiz um programa de uma peça, e a peça que eu fiz na segunda aula, que eu chamei de aula 1 porque eu efetivamente fiz o programa, foi essa peça aqui, ó. Então, se você não assistiu a aula anterior, né, volte lá, porque eu fiz um programa completo dessa peça aqui, ó. Então, o programa tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. A gente aprendeu todos esses comandos aqui, ó. G00, 01, 02, 03, 10, 11, 12 e 13, tá? E aí, consequentemente, falamos sobre rotação, sobre avanço e assim por diante. Então, se você não viu a aula 1, que foi introdução, e a aula 2, que foi essa que eu estou apagando agora aqui, que eu estou fechando, então volta e veja, tá? São aulas interessantíssimas, tá? Na aula de hoje nós vamos ver essa pecinha que eu estou mostrando aqui, ó. Então essa peça, a princípio eu vou fazer o programa dela aqui, usando G00, G01, e aí o objetivo hoje não é aprender esses 2 itens, esses 2 comandos, tá? Porque a gente já aprendeu, tá? Então, eu vou fazer o programa aqui e na sequência eu vou dizer qual é o objetivo dessa aula de hoje, tá? Então, vamos começar o nosso programa aqui, ó. Então, eu vou pegar a pecinha, vou colocar ela de frontal, vista frontal para nós aqui, ó. Essa peça é uma peça que ela tem dimensões 80 por 120, tá? E tem uma profundidade, né? E aí tem um corte extrudado ali, um rasgo, né? Chamar um rasgo. Esse rasgo aqui, ele vai estar no centro da peça, porque a nossa peça tem 80, então vai estar no centro, que é 40 milímetros em Y,
e ele vai usinar até os 100 milímetros em X, tá? Só para relembrar então, o nosso ponto zero vai ser aqui nesse cantinho, tá? Na primeira aula eu falei sobre coordenadas cartesianas, então partindo desse ponto, para a direita é x mais e para cima é y mais, tá? Então x mais 100 vai ser o nosso chamado de ponto B, e o nosso ponto inicial aqui, ó, deixa eu ver aqui o esboço, opa, ó, a nossa ferramenta aqui é diâmetro 16, tá? Então, se é um diâmetro 16, ela tem um raio 8, portanto, do centro até aqui, 8 milímetros. Se eu estou à esquerda da peça menos 10, então a ferramenta vai estar 2 milímetros longe da peça, portanto, a ferramenta não vai bater. Então, eu vou chamar aqui de ponto A, o Y40, que é esse cara aqui, e X menos 10, considerando zero peça aqui, correto? Então vamos lá no nosso programa, tá? Ponto A, Y40, X menos 10, tá? Então tá aqui, ó, ponto A. Antes de começar o programa eu vou falar os dois pontos, porque fica mais fácil da gente enxergar depois, tá? Ponto A, então, X menos 10 e Y40. E o ponto B, onde vai terminar a usinagem, é X100 e Y40. Vamos olhar o desenho? Esse aqui. Ó, ponto B, ó, Y40 e X100. Lembrando que o nosso zero é aqui, X100, né? Então, definido o ponto A e o ponto B, agora eu vou, antes de começar o programa, eu vou calcular a rotação e o avanço, só para a gente não perder tempo quando estiver fazendo o programa, tá? Então vamos lá. A nossa ferramenta é uma ferramenta de diâmetro 16. A nossa velocidade de corte é 80 milímetros. Velocidade de corte é 80 milímetros. Desculpe, 80 metros por minuto. E ela tem 4 cortes, tá? Então a ferramenta que eu vou utilizar é essa aqui, ó. Uma frezinha de diâmetro 16, 4 cortes, com uma velocidade de corte de 80 metros por minuto. E um avanço por faca de 0,15 milímetros por faca, né? Então vou abrir a calculadora aqui, apesar de estar a rotação aqui, ó. Mas vamos calcular para você relembrar como é, tá? Então é assim, ó. Você tem a ferramenta na mão. Vai ser assim, ó. Toda vez que você for calcular uma rotação, você pega a ferramenta que está na sua mão. Essa aqui é uma ferramenta velha aqui, tá? Na verdade, ela não presta mais, tá? Você pega a ferramenta, você sabe qual é o diâmetro dela, porque está na tua mão, tá? Diâmetro 16, tá? Então a pergunta é sempre assim: qual é a velocidade de corte que o fabricante indicou? 80 metros por minuto, tá aqui, ó. Então você pega lá 80 metros por minuto e multiplica por uma constante, que é 318,3. E aí você divide pelo diâmetro da ferramenta, que é 16. Portanto, vai dar uma rotação de 1.591 rotações por minuto. Tá aqui, ó. 1.591 rotações por minuto. Lembrando que mais para frente eu vou dar uma aula somente sobre velocidade de corte, rotação, avanço e por aí afora, tá? Mas enquanto não chega lá, eu vou sempre calculando junto com você, tá? Uma vez calculada a rotação, em função da velocidade de corte, agora nós vamos calcular o avanço da mesa em milímetros por minuto. Para calcular o avanço, o fabricante falou para nós que essa ferramenta pode retirar 0,15, 1 décimo e meio por faca, tá? E ela tem 4 facas. Então o cálculo é dessa maneira aqui, ó. Você pega e pergunta: quanto cada faca pode tirar? 0,15, escreve lá. Quantas facas tem? Vezes 4. Isso quer dizer que em uma volta, ela dá uma volta, ela pode tirar 6 décimos, porque é 1 décimo e meio, mais 1 décimo e meio, mais 1 décimo e meio, mais 1 décimo e meio. 6 décimos por volta, tá? Uma volta, 6 décimos. 2 voltas, 2 vezes 6 décimos. 3 voltas, 3 vezes 6 décimos.
1.591 rotações por minuto ou voltas, são 1.591 vezes 6 décimos. Portanto, é 0,15 vezes 4 vezes a rotação. Então, 0,6 aqui, que é o 0,15 vezes 4, vezes 1.591, que vai dar um avanço em milímetros por minuto de 954 milímetros por minuto. Então, tá feito aí. Eu arredondei para 955 milímetros por minuto, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a ferramenta vai dar 955 milímetros em 1 minuto. Futuramente aí eu vou ensinar a calcular tempo, tá? Mas se eu fosse usinar 955 milímetros, eu levaria 1 minuto. Se eu fosse usinar a metade, eu levaria meio minuto, tá? No momento certo, vamos falar sobre isso. Tranquilo? Então nós temos aqui a rotação calculada, a função da velocidade de corte. Nós temos o avanço calculado em função da rotação e do FZ por faca e pela quantidade de facas. Feito isso, podemos começar o programa, tá? Cada aula eu vou fazer um esqueminha aqui conforme a necessidade. Como aqui só tem um ponto e uma ferramenta, eu vou fazer dessa maneira, tá? E vou estudar qual a melhor maneira para cada caso, tá? Aí se você achar, se quiser compartilhar, falar, gostei assim, gostei assado, eu vou vendo o retorno do pessoal, o feedback, e vou estudar a melhor maneira, tá? Para poder ficar mais fácil para você visualizar. Então vamos começar aqui o programa para fazer uma peça, tá? Nós vamos usar uma peça, tá? Então eu vou chamar o programa de porcento 2, tá? Eu vou estar sempre assim, ó, como é aula 1, eu chamei de porcento 1, aula 2, porcento 2, aula 3, porcento 3. Fazer assim para ficar interligado, tá? Mas na verdade, porcento significa nome do programa, tá? Nome do programa principal, vai ser sempre assim, tá? E o 2 é o número, na verdade, existe uma faixa de 0 até 9.999, que você pode chamar o nome do programa. Por exemplo, porcento 1524. Você escolhe o número, tá? Depende da sua peça lá e da sua vontade. Então, no meu caso, eu chamei de porcento 2. Vamos lá. Bloco 1, o que eu vou fazer? Aí. Então, lá, bloco 1, eu já falei assim, T2L06. Ou seja, T2 ele vai chamar a ferramenta no magazine e o L06 vai mandar trocar, ou seja, vai colocar na árvore a ferramenta. Então, tá aqui, ó. Ferramenta T2 da árvore, tá? Mais um detalhe, deixei negrito aqui, ó. Nessa coluna aqui tá a estrutura do programa, e nessa coluna aqui, essa coluna não existe no programa, tá? Aqui, ó, o que eu escrevi aqui, ó. Não existe no programa, somente minhas informações para você, tá? Na verdade, eu vou fazer só nesse programa a princípio, tá? Então aqui a informação é T2L06 é a ferramenta T2 na árvore. A ferramenta pegou no magazine, foi lá e trocou e está na árvore, tá? Daí ela pergunta, o que você quer que eu faça agora? Quem não assistiu a primeira aula, assista para poder entender, tá? Porque a máquina, ela executa cada bloco, ela executa um bloco e é como se ela fosse para e pergunta, o que você quer que eu faça agora? Entendeu? Então executou o bloco 1, agora vai executar o bloco 2, né? O que você quer que eu faça agora? Ele está falando assim, ó, G00, ou seja, em avanço rápido, assumindo G54, G54 é o 0 peça, portanto, quando eu falo G54, ele vai considerar exatamente esse ponto aqui, ó, assumindo G54, ou seja, tudo que eu falo a partir de agora é como se fosse daqui para a direita X+, para cima é Y+. Tudo que eu falar a partir de agora, ele entende que é dali, quando eu digo G54. Assumindo G54, assumindo G90, é coordenadas absolutas, ou seja, tudo que eu falar é real. Se eu falar X100, é X100. Se eu falar X90, é X90, partindo do ponto 0 peça, tá? Então vamos lá. Em avanço rápido, assumindo 0 peça com coordenada absoluta, vai para X10 e Y40. X10 e Y40 é o ponto A. O ponto A está aqui, ó, certo? Que a gente definiu a peça. Esse primeiro ponto aqui, ó. Ou seja, ele está fora da peça
em x menos 10 e y 40, certo? Beleza, fora da peça, lembrar bem disso. E aí ele dá uma rotação de 1591, que a gente calculou aqui em cima, e M3 é sentido horário. Se fosse anti-horário seria M4, tá? Então, 1591, sentido horário. Ou seja, ela fez um deslocamento rápido para o ponto A. E ela pergunta, o que você quer que eu faça agora? Em avanço rápido, assumindo o corretor de ferramenta 2. Corretor de ferramenta é D, tá? D, letra D de dado. Então eu sempre, aqui eu vou ligar D2 com T2, porque é o programa 2 e o vídeo 2, tá? Mas lá na máquina você pode usar, se eu não me engano, até 99, tá? O corretor, tá? Então vamos lá, em avanço rápido, assumindo o corretor 2, vai para Z10. Desculpe, vai para Z menos 10. Quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso zero peça é esse cantinho aqui para X para direita, Y para cima. E para o Z, o nosso zero peça é essa face aqui, ó. Portanto, dessa face para dentro é menos, Z menos. E dessa face para fora é Z mais. Então ele falou, e avanço rápido, assumindo o corretor da ferramenta 2, vai para Z menos 10. Ou seja, vai entrar 10 milímetros dentro da peça. Mas como ela está fora da peça aqui, ela não vai bater na peça. Então 10 milímetros abaixo dessa face aqui, ó. Então, ele posicionou aqui, ó, em XY, depois entrou em Z, em rápido, tá? Então tomar cuidado para não bater na máquina. Aqui nós sabemos que não vai bater, tá? Outra coisa, existe uma opção no centro de usinagem que é chamado de bloco a bloco. Você aperta o botão lá e ele vai executar um bloco e vai parar. Vai executar outro bloco e vai parar. Vai executar outro bloco e vai parar. Então, na verdade, você fecha o botão da máquina e aperta o bloco, entendeu? Ele vai fazer a leitura e ele vai saber o que tem que fazer e vai mostrar na tela. Vou mover para X tanto, Y tanto, e você vai abrindo devagarinho e move. Chegou lá, você teve certeza? Você fecha o avanço, aperta o outro bloco, ele vai ler, entendeu? Resumindo, cada programa que você fizer, eu aconselho a sempre fazer bloco a bloco, tá? Para não bater máquina. E depois que o programa rodou, esse é o tryout que a gente fala, tá? Depois que você fez o tryout, garantiu que está tudo certinho, aí você pode colocar no automático lá, apertar o start e ela vai executar o programa inteiro, tá? Sem parar. Então vamos lá. Recapitulando rapidinho. Pegou a ferramenta, colocou na árvore, deslocou rápido para o ponto A e deslocou rápido para Z menos 10. E ele pergunta, o que você quer que eu faça agora? Em avanço programado G01, nós aprendemos na aula anterior, tá? Em avanço programado, quero que você usine, vai para X100. E quando é G01, ele é um avanço programado, portanto você tem que ter um avanço. Nós calculamos aqui, ó, F955, tá? Ou seja, em G01 com avanço de 955 milímetros por minuto, vai para X100. Então aqui na peça, a ferramenta estava aqui fora, o que ela vai fazer isso aqui, ó. Tec, 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 tec. Gostou do barulhinho? Chegou no final. Beleza, chegou no ponto B, aí ele vai parar. Daí ela pergunta, o que você quer que eu faça agora? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos sair fora da peça e avanço rápido, né? Então vamos lá? Em avanço rápido, saia para Z 5 milímetros, ou seja, 5 milímetros acima da peça. Aqui está 10, deixa eu arrumar aqui. Então daqui, ó, deslocamento rápido para 5 milímetros fora da peça. Beleza? E ele pergunta, o que você quer que eu faça agora? Então, na teoria, tem que pegar a próxima ferramenta, tá? Mas como não tem próxima ferramenta, eu vou falar assim, em avanço rápido, vai para o ponto de troca da ferramenta, tá? Eu estou chutando aqui, x menos 300, y 300, é um ponto qualquer lá, tá? Deslocamento rápido era o ponto de troca da ferramenta, tá? E aí ele pergunta, o que você quer que eu faça agora? Não faz mais nada. Ou seja, M30. M30 significa fim de programa, tá? Então o programa principal termina sempre com M30. Então esse programa ficou muito fácil, né?
Se quem viu a aula anterior e viu todas aquelas interpolações G03, G02, G03, G02, G01, esse aqui ficou muito fácil, tá? Mas o nosso objetivo aqui não é ver G01, G02, tá? Desculpe, G00, G01, tá? O nosso objetivo aqui é aprender hoje. Nós vamos aprender G54, G55, G56 e G57. Esse é o nosso objetivo dessa aula, tá? O que são esses caras aí? Esses caras são deslocamento de ponto zero memorizável. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó. Então vamos lá. Aqui eu fiz essa peça, portanto eu fiz um programa para uma peça, tá? Agora imagine que você coloque você vai fazer um lote lá de, sei lá, 100 peças, 1000 peças, não sei quanto, tá? Então é lógico que você não vai fazer de uma em uma. Você precisa colocar num dispositivo, tá? Então, por exemplo, vou fechar essa peça aqui. Imagine que nós colocamos num dispositivo 4 peças, tá? Então tá aqui, ó. Peça 1, peça 2, peça 3, peça 4. Eu vou chamar assim, ó. Vou chamar essa aqui de peça 1, vou chamar de peça 2, vou chamar de peça 3 e vou chamar de peça 4, tá? Então eu vou falar assim, ó. Eu vou dizer que o nosso zero peça da peça 1 é o G54. Portanto, o G54 é esse pontinho aqui, ó. A peça 2 eu vou chamar de G55. Portanto, é esse pontinho aqui, ó. A peça 3 eu vou chamar de G56. Portanto, é esse pontinho aqui, ó. E a peça 4 é G57. Portanto, é esse pontinho aqui. Então, toda vez que eu falar assim, em avanço rápido G00, assumindo G54, a máquina vai entender que tudo que eu falo a partir de agora é partindo daqui. Quando eu falo assim, em avanço rápido G00, assumindo G55, a máquina vai entender que tudo que eu falo agora é partindo desse ponto aqui, ó. Quando eu falo assim, G00, avanço rápido, assumindo G56, ela vai entender que tudo que eu falava é a partir desse ponto. E quando eu falar G00, G57, a máquina entende que tudo que eu falava a partir desse ponto, tá? Mas como ela entende isso? Na verdade, ó, esse retângulo grandão aqui, ele está simbolizando a área de trabalho da máquina, tá? Então eu peguei uma máquina aqui que tem um curso de 800 milímetros em X e, deixa eu ver aqui, e 500 milímetros em Y, tá? Então a área de trabalho da máquina é essa verde aqui, ó. Pegando o desenho do AutoCAD, tá? X800 e Y500, tá? Então esse cantinho da esquerda aqui é o zero máquina no eixo X, para o eixo X e para o eixo Y, tá? Então daqui para a direita é X até X800 e daqui para cima é Y até Y500, tá? Então o meu dispositivo que tem 400 por 400, ele está fixado num pallet da máquina, que está simbolizado em vermelho, e o meu dispositivo está simbolizado em amarelo, tá? Então esse dispositivo aqui, ele está fixo no pallet e as peças estão apoiadas em 2 pontos embaixo e encostada num batente do lado esquerdo, tá? Então, batente do lado esquerdo, 2 pontos embaixo. Batente do lado esquerdo, 2 pontos embaixo. Batente do lado esquerdo, 2 pontos embaixo, tá? Então, a minha máquina que tem o pallet de 630 por 500, eu mandei fabricar o dispositivo e aí o dispositivo chegou na empresa e eu fui lá e coloquei na máquina, tá? Coloquei no pallet. Então tá aqui, ó. Esse dispositivo, esse aqui é o pallet, tá? Na verdade o pallet tem os rasgos de chaveta aqui, só que eu não desenhei ele inteiro, tá? O dispositivo está fixado no pallet. Na verdade, no centro do pallet deve ter um furo de diâmetro 70, né? O dispositivo aqui não está completo o desenho, tá? Mas subentenda que ele está guiado no furo, guiado na chaveta, no canal chaveta central,
e está fixado. Uma vez que o dispositivo está fixado e eu tenho os batentes lado esquerdo, os pinos embaixo, eu posso fixar uma peça, duas peças, três peças, quatro peças, por exemplo, tá? Lembrando que eu estou imaginando uma máquina horizontal, portanto a furação vai ser assim, meu dispositivo está ali, então vai furar assim, né? O vertical seria assim, tá? Então horizontal, e naquele ponto ali é o eixo B. Então esse pallet aqui ele gira, tá? Ele vai girar, tá? Então seria B0, tá? Então eu vou estar trabalhando no B0. Se eu virar a mesa, B90. Se eu virar mais uma vez, B180. Se eu virar mais uma vez, B270. Ou seja, eu posso colocar peça dos quatro lados aqui, tá? Mas nesse momento, coloquei peça só no eixo, né? Só no eixo, só no 0 graus. Me perdi aqui, desculpa. Só no 0 graus, tá? Então eu vou trabalhar no 0 graus aqui da máquina. Então 0 grau, 90 graus, 180, 270. Então 0 grau, beleza? Então tá. Então eu tinha comentado, como é que a máquina sabe que quando eu falar G54, ela vai partir aqui? Como é que ela sabe quando eu falar G55, ou G56, ou G57, ela vai partir daqui? Na verdade é assim, ó. Eu preciso ir lá numa página da máquina e informar qual a distância que eu tenho do 0 máquina até o 0 peça. Tanto para o G54, como para o 55, quanto para o 56, quanto para o 57, tá? Então eu fiz aqui, ó. Vamos imaginar que lá na máquina nós temos isso aqui, ó. Eu tenho lá G54, G55, G56, G57. Então para o G54, quanto que a peça... Ó, G54 aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui. Vou dar um zoom aqui para a gente poder fazer essa medição, tá? Aqui. Ó, então essa peça aqui é a peça 1, G54, G55, G56, G57. Aqui é o 0 máquina. A pergunta é, esse ponto está quanto distante em X desse ponto? Então para cá, tá quanto em X? E quanto em Y, tá? Então vamos medir aqui. Eu vou escrever aqui distância, vou clicar desse ponto até esse ponto. Aqui embaixo, ó, em X, aquele ponto do G54 está 240, em Y ele está 280, tá? Então vamos lá, 240 e 280. Então vamos escrever aqui. Na verdade eu já tinha escrito, tá? Só para adiantar aqui, olha lá. X 240, Y 280. Então eu fui num ponto específico da máquina, lá numa página, e falei, o G54 está distante X 240 do ponto 0 máquina e Y 280 do ponto 0 máquina. Então toda vez que eu falo no programa em avanço rápido, assumindo G54, ela entende que tudo que eu falo a partir de agora é do 0 peça da peça 1. Entendeu? Então vamos fazer isso para o G55, para o G56 e para o G57, tá? Então vamos lá. Distância do ponto 0 máquina até o G55, ó, que é a peça 2. Ó, X 440 aqui embaixo, Y 280. Então vamos lá. X 440, Y 280. Quanto está distante o ponto 0 peça do ponto 0 máquina? Vamos para o peça 3. Distância do 0 máquina até o 0 peça do G57. Não, 6. X 240, Y 120. Vamos lá. X 240, Y 120. E aí o G57, a terceira peça, a última peça, aliás, quanto está distante em X e em Y partindo do 0 máquina? Então aquele ponto ele está X 440, Y 120. X 440, Y 120.
Então é isso aí. Quando eu fui lá numa área específica da máquina e coloquei esses valores, a partir de agora, quando eu falar G54, a máquina entende que tudo que eu for fazer é partindo daqui, ó, do zero, desse ponto zero. Quando eu falar G55, ela entende que tudo que eu for fazer é partindo desse ponto. Quando eu falar G56, ela entende que tudo que eu fizer é partindo desse ponto. E a mesma coisa para o G57. Quando eu falar G57, ela entende que tudo que eu fizer é partindo desse ponto. É isso aí. Então espero que tenham entendido. E agora nós vamos fazer o programa, tá? O programa... antes de fazer o programa, eu quero fazer um comentário. Normalmente, quando é fabricado um dispositivo, vamos imaginar que esse dispositivo foi feito e aí fixou na máquina, e vamos imaginar que lá na máquina a gente fez a furação desses batentes aqui, ó, do batente do encosto embaixo, a gente fez na máquina, tá? Se a gente fez isso na máquina, vai ficar 0, 0. Por isso que o nosso G54, G55, G56, G57 ficou bonitinho aqui, ó, tá? Mas na prática nem sempre acontece isso. Por quê? Porque muitas vezes o dispositivo é fabricado fora e ele vem e nem sempre esses pinos estão equidistantes, vamos dizer assim, tá? Então pode ser que uma pecinha dessa fique 1/10 para lá, 1/10 para cá, não sei, tá? Mas não importa, importa que se você está com a peça fixada na posição, se você está com a peça fixada na posição, por mais que o dispositivo tenha sido terceirizado e montou aqui, vou imaginar que essa pecinha ficou um pouquinho para baixo, essa aqui ficou um pouquinho para a esquerda, essa um pouquinho para a direita, tá? Então esses valores aqui vão ser quebrados. 240.368, 440.59, não sei, tá? Então é isso aí. Então o importante é que você, quando coloca o dispositivo na máquina, você vai lá, você fixa uma peça, fixou a peça, você vem, acha esse ponto aqui e descobre na máquina qual a distância. Você vai ver no painel lá, do zero máquina até essa linha, tá tanto. Você vai lá no G54 e coloca X tanto. Aí você descobre essa linha aqui, do zero máquina até essa linha, o Y está tanto. Você vai lá na página do G54 no Y e coloca o valor que você encontrou no painel, entendeu? Não vai ter erro. Então é isso aí. Dito isso, podemos começar o programa, tá? Vamos fazer um programa agora para 4 peças, tá? Você há de concordar comigo que a usinagem é exatamente igual para as 4 peças, concorda? Água. Batizada não, é água mesmo, H2O. Se bem que eu prefiro CHOPP, né? Você sabe o que é CHOPP? Não? Descubra. CHOPP é CHOPP. É chopp. Daqui a pouco eu vou tomar um quando eu terminar aqui, tá? Vamos lá, fazer o programa para 4 peças, tá? Antes de começar o programa, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês concordam que quando eu fiz a primeira peça aqui, ó, a gente falou assim, ó, a gente falou em G54, posicionamos fora da peça, x-10, y40, e aí a gente fez esses 3 passos aqui, ó. A gente deslocou em rápido para -10, a gente usinou para x100 com avanço 955 e a gente saiu da peça. Concorda que fizemos esse espaço aqui para uma peça? E para as outras 3 peças, para as 4 peças vão ser exatamente iguais, tá? Então, para mim fazer um programa para 4 peças, eu não preciso ficar pegando esses blocos e colocar no meio do programa, tá? Aqui é um programa pequeno, tá? Então, mas eu posso fazer eu posso e vou fazer uma subrotina, tá? Mas se fosse um programa longo, que nem na aula passada que eu fiz lá de 27 furos, tá? Imagina ficar repetindo. Então, para não precisar repetir, você faz uma subrotina, tá? Então, ó, aqui está a subrotina, ó, L02, tá? Vou chamar de L02. Vou pintar ela inteira aqui para poder enxergar. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. L02 é a usinagem do rasgo. O L é o nome da subrotina
e a faixa vai de 0 a 999. Você pode chamar de qualquer número entre 0 e 999. Eu chamei de L2 porque é o programa 2 da peça 2 do vídeo 2, tá? De programas, tá? Então tá lá. Nós pegar esses três caras aqui, ó, deslocamento rápido para Z10, usina 100 com esse avanço e sai 5. É exatamente igual que ele, ó. Deslocamento rápido para Z10, usina até 100 e sai para 5. Concorda? E aí o último bloco é M17. Então M17 é fim de subrotina, tá? No programa principal é M30, tá? M30 é fim de programa, tá? Então quando você coloca uma subrotina no meio do programa, ele vai ler a subrotina. Quando dá ele lê M17, ele volta para o programa, entendeu? Então é isso. Então nós vamos, na verdade, fazer o programa agora usando uma subrotina, tá? Então já fiz a subrotina aqui. Lembrando que a subrotina nunca fica no meio do programa, ela fica numa página separada lá, tá? O programa principal está aqui, a subrotina está aqui, o G54 está aqui, o L está ali, tem a página, tem local para todo mundo aí, tá? Então lá, o E está em vermelho aqui, tá? Então esse vermelho aqui eu já coloquei no final do programa aqui, ó. Exatamente o mesmo, né? Então essa é a subrotina, tá? Então agora vamos começar o programa, beleza? Vai ser muito rápido e muito fácil. Você vai ver, nossa, que sem graça. Vamos lá. Começando o programa. Porcento 2, usinagem de 4 peças. Lembrando que porcento o porcento 2 é o nome do programa, tá? Do programa principal. E o que está entre parênteses aqui, ó, usinagem de 4 peças. O que está entre parênteses a máquina não lê, tá? Isso aqui é uma informação que você pode colocar lá para você saber onde você está, tá? Então, usinagem de 4 peças. Bloco 1, T2, L06. Pega a ferramenta 2 e coloca na árvore. Foi isso que ele fez. Bloco 5. Ué, bloco 5? Estranho, né? Não. Vamos voltar aqui no programa 1. No programa 1 eu falei assim, ó. N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 e assim consecutivamente, tá? Na verdade, isso não é muito usual fazer porque vira e mexe, você precisa às vezes acrescentar uma linha no programa, tá? E aí se você não tiver espaço, por exemplo, você colocou na sequência, você não tem espaço, tá? Então, normalmente o usuário vai fazer N1, depois N5, N10, N15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e assim por diante, tá? E aí se você precisar colocar um bloco no meio, por exemplo, entre o N5 e o N10, você pode pôr lá, N6, N7, N8, N9, tá? Mas tem muita gente que não coloca, só coloca lá o número do bloco só na ferramenta, tá? N1, T2, 006, por exemplo. Depois faz o programa inteiro sem nada de N, e na próxima ferramenta ele põe lá N, sei lá, 20, não importa, tá? É só o nome, o número do bloco, tá? Então tá, executou o primeiro bloco, pegou a ferramenta, colocou na árvore. Ele pergunta, o que você quer que eu faça agora? Ele fala assim, em avanço rápido, assumindo 0 peça com coordenadas absolutas, vai para x-10, y40, com essa rotação no sentido horário. Beleza, então o que ele fez? G54, né? Então o que ele fez? Ele entendeu que vai fazer essa peça aqui, ó. Ó, em avanço rápido, assumindo no G54, ele entende que tudo que ele falar a partir daqui, ó, vai para x-10, y40. Portanto, ele veio aqui, nesse ponto, mas fora da peça, tá? E aí ele pergunta, o que você quer que eu faça agora? Nós vamos fazer a furação, portanto, eu vou chamar a subrotina, lembra? Então ele fala assim, execute a subrotina L02. Aí ele vai na L02 e fala assim, lê. Em avanço rápido, assumindo o corretor da ferramenta, entra 10 milímetros dentro da peça. Daí ele pergunta, o que você quer que eu faça agora? É sempre assim. Em avanço programado, vai para x-100 com esse avanço aqui, ó. E agora você sai a 5 da peça e acabou o subprograma. Daí ele volta para o programa. Aí no programa ele fala assim, em avanço rápido, assuma o 0 peça, o G55, e vai
e assuma o G90 coordenada absoluta e vai para essas duas coordenadas, x10, y menos 40, ou seja, G55, né? Ele vai entender que é esse ponto aqui, x menos 10 para a esquerda, y 40, esse ponto aqui. E ele pergunta, o que você quer que eu faça agora? Execute a subrotina. Na subrotina ele fala, entre menos 10, usine até 100 com aquele avanço e saia fora da peça e acabou o seu programa. E aí volta para o programa. Ah, subrotina aqui, esqueci de executar. Né? Executou a subrotina, vai lá e fez. Aí M17 volta para o programa. Daí ele fala, próxima coordenada, e avanço rápido, assuma o G56 e vá para essas duas coordenadas aqui. Ou seja, G56, x-10, y40, tá nesse ponto aqui. Ele pergunta, o que você quer que eu faça agora? Ele vai falar, faça a subrotina L02. Daí ele vem aqui, entra 10 na peça, usina até 100 com avanço de 955, e aí sai 5 da peça e acabou o subprograma e volta para o programa principal. E ele pergunta, o que você quer que eu faça agora? Em avanço rápido, assuma o 0 peça G57 com coordenadas absolutas e vai para essas duas coordenadas aqui, x menos 10 e y40, que é esse cara aqui, G57 aqui, né? Chegou aqui, ele pergunta, o que você quer que eu faça agora? E ele fala, executa a subrotina L02. Ele vai lá na subrotina L02 e entra menos 10, usina até 100, sai 5 da peça, terminou o subprograma, ele volta para o programa principal. E ele pergunta, o que você quer que eu faça agora? M30, acabou o programa, tá? Na verdade eu poderia colocar aqui, ó, N45, vai para X menos 300, eu falei aquela hora, né? E Y300, como se fosse o ponto de troca da ferramenta, ponto de troca da ferramenta. E aqui N50 daí. Ou seja, executou a subrotina, vai para o ponto de troca e acabou o programa, tá? Então é isso aí. O programa ficou muito fácil. E o objetivo então hoje era explicar para vocês o que é G54, G55, G56 e G57, que são os deslocamentos de ponto zero memorizável, onde você coloca as coordenadas que o zero peça está distante do zero máquina, para o G54, G55, G56 e G57. Espero que eu tenha sido bem explícito, tá? Agora eu vou falar uma coisa que eu não havia falado para vocês, que é sobre o corretor de ferramenta, tá? Que é esse D aqui, ó. Vamos entender ele agora. Corretor de ferramenta T2, tá? Então vamos olhar aqui, ó. No AutoCAD, eu tenho essa vista aqui. E esse desenho aqui eu vou tombar, né? Ou seja, a nossa área de trabalho, eu estou olhando frontal e eu vou tombar o desenho para a direita. Portanto, eu vou estar olhando lateral, tá? Então, nesse desenho aqui, eu estou olhando assim, ó. Estou olhando frontal aqui, tá? E aí, nesse desenho aqui da direita, esse aqui, ó, eu vou estar olhando dessa maneira aqui, ó. Vou tombar o dispositivo assim, ó. Aqui, ó. Isso, vou estar olhando aqui. Na verdade, assim. Beleza? Eu vou estar olhando aqui, tá? Olhando dessa maneira, vou dar um zoom aqui só nessa parte, tá? Opa! Vamos lá. Vou dar um zoom só nessa parte aqui, ó. Vista lateral, tá? Então a minha área de trabalho é representado por esse verde aqui, ó, tá? Então esse verde é quanto o eixo Z vai entrar na peça, tá? Então o eixo Z, para minha máquina, ele tem 560 milímetros de curso, tá? Então o meu ponto zero, eu representei aqui no centro do pallet, tá? Então zero aqui e para a direita vai ser Z mais.
Ou seja, para fora da peça é mais e para dentro da peça é menos, tá? Então, a nossa árvore aqui, representada por esse cara aqui, ela consegue afastar aqui a 60 milímetros e até o centro do pallet é o curso de trabalho dessa máquina, tá? Representei no centro, mas nem sempre as máquinas estão no centro. Às vezes ela está 100 milímetros à direita, tá? Mas aqui você vai entender, tá? O importante é que o zero máquina é aqui para o eixo Z, né? O zero máquina para o eixo Z, e para a direita aqui é 60 de curso. Ou seja, se o eixo Z se mover para dentro, essa linha verde aqui encontraria com o outro e ficaria 0, 0, né? O nosso dispositivo está em amarelo, tá? 400 milímetros, portanto daqui até aqui no dispositivo tem 200. Como a nossa peça tem 30 de profundidade, né? Tem 80 por 120 por 30, tá? Então do centro do pallet 200 dispositivo mais 30 da peça dá 230. Então você concorda que se eu pegar essa árvore aqui e se eu mover em Z até que essa parte da árvore aqui encoste na peça, vai estar 230 distante do ponto zero da peça? Então no nosso zero do G54, G55, G56, G57, o nosso eixo Z é 230. Então eu vou lá naquela página e falo que o nosso eixo Z é 230. Então a partir de agora, quando eu falar assim, em avanço rápido, assumindo o G00 e G54, por exemplo, vai para Z0. Quando eu falo isso, Z0, essa parte branca da árvore vai encostar na peça, tá? Só que não esqueça que tem um arrastador aqui da ferramenta e o arrastador vai bater na peça, tá? Mas a referência é essa parte branca aqui, tá? Então eu preciso informar lá no G54, no G55, no G56 e 57 que o nosso Z é 230. Então a partir de agora você vai falar assim, G54, Z0, essa linha da árvore pega nessa linha da ferramenta, tá? Agora eu preciso colocar uma ferramenta na árvore e essa minha ferramenta tem 135 aqui de preset, tá? Então se eu pegar essa ferramenta aqui e vou mover ela, tá? Eu vou mover, não, eu vou copiar. Copiar 500 milímetros para cima, 500 para cima. Coloquei a ferramenta na árvore, tá? Coloquei a ferramenta na árvore. Essa ferramenta, ela tem 135. Na verdade, essa ferramenta, ela vem lá do preset, presetada, e vem uma etiquetinha dizendo que o comprimento dela é 135, nesse caso, e o raio é 8, porque é o diâmetro 16, né? Então eu preciso ir lá na minha árvore, eu preciso ir lá na minha área de trabalho e colocar lá o preset da minha ferramenta. Quanto é mesmo? 135. Então eu preciso lá. Vamos imaginar que fosse assim, ó, corretor da ferramenta, T1, T2, T3, T4, assim por diante, tá? Então o preset da T2 é 135. 135. Opa. Deixa eu apagar tudo aqui. 135. Isso aí. E o raio da ferramenta é 8. Então eu preciso ir lá e informar isso. Uma vez informado que a T2 tem um corretor, né? Corretor de ferramenta. O corretor da T2, na verdade aqui tem que ser 2, é D, desculpe. É D. D2, D1 e D1, D2, D3 e assim por diante, tá? Então o meu D2, eu estou dizendo que é 135, tá? Então quando eu falo no meu programa assim, ó, meu eixo B aqui é 0, tá? Vamos aproveitar a embala aqui, é 0, né? Eu estou trabalhando na parte do 0 aqui, lembra que eu comentei antes? Isso, 0.
0,180, 0,90, 180, 270. Tá? Então, voltando lá no corretor de ferramenta. Eu fui na minha área específica do G54, coloquei os valores X, Y, Z para cada um deles e fui no corretor de ferramenta e coloquei o comprimento que tem na ferramenta, 135. Então agora, quando eu falar assim, vamos olhar no programa 1 aqui, ó, para uma peça, aliás. Eu falei aqui, ó, voltando ao programa, ferramenta T2 da árvore, em avanço rápido, assumindo 0 peça do G54, vai para aquelas coordenadas, com aquela rotação sentido horário. E agora eu falei assim, ó, em avanço rápido, assumindo o corretor D2, ó, quando ele lê esse D2 aqui, ele vai lá no T2 da árvore, ó, ele vai lá na página onde está o T2, onde é que está o T2 aqui? Aqui, ó. Ele vai lá onde está o corretor D2 e vai ler 135. E ele lê 230 também no eixo Z. Tá meio complicado, né? Pera aí. Deixa eu tomar uma água aí, pera aí. Vamos lá, de novo. Vamos lá. Ele falou assim, ó. Assuma o G54. Quando ele falou assuma o G54, ele já sabe que o G54 tem 230 no Z, certo? E aí assuma o corretor D2. Ele vai pegar o 135 mais 230 e vai somar os dois. 230 mais 135, 230 mais 135 vai dar 365, isso considerando a face da peça, né? Então quer dizer o quê? Quer dizer que a ferramenta, vou tocar de melhor, quer dizer que a ferramenta aqui, ó, do ponto zero até a ponta da ferramenta, ela vai ficar 365, 365, né? Isso aí. Ou seja, quando você fala assim, G0, G54, D2, Z0. Se eu falar Z0, essa ponta da ferramenta vai ficar exatamente na mesma face da peça. Vou repetir. Agora eu vou entrar 10 na peça, tá? G0, G54, assumiu 0 peça. Quando ele fala G54, ele leu 230, ele sabe que vai ficar distante, né? G0, G54, assuma o corretor D2 e pare Z menos 10. Então a ponta da ferramenta vai ficar menos 10 para dentro da face da peça. Conseguiram entender? Vou falar mais uma vez. Quando eu digo G0, G54, assuma o corretor D2 e vai para Z menos 10. A ponta da ferramenta vai ficar 10 milímetros para dentro da face da peça. É meio difícil entender, ou não? Vamos lá. Então, se você tiver dúvida, né, você escreve lá, posta lá, e eu vou sempre estar repetindo isso aqui, tá? Cada aula eu repito, mas se eu ver lá que muita gente não entendeu, eu vou repetir mais vezes, até volto aqui se for o caso, tá? Para as provas. Beleza? Então, vamos lá. O objetivo então era entender hoje G54, G55, G56, G57 e o corretor, tá? Beleza? Acabou? Quase. Na verdade acabou sim, tá? Mas eu vou dar uma canjinha para vocês. E aqui, ó, tem muitos detalhes que não podem passar desapercebidos, tá? Então eu retirei aqui, ó, exemplo retirado do Google de dados técnicos de uma máquina de CNC, que deve ser importante e deve ser levado em consideração, né?
Então tá aqui, ó. Que é importante. Toda vez que você for fazer um projeto novo, você tem que saber qual é o curso em X da máquina, qual é o curso em Y da máquina, para ver se a sua peça cabe lá, né? Qual é o curso do eixo Z, qual é o curso do eixo B. Na verdade, a máquina aqui, ela gira, tá? Então, ela gira 360 graus de 1 milésimo de grau, né? E o giro da mesa, ele está em diâmetro 800. Então, voltando para o AutoCAD aqui, ó, olhando superior, a mesa faria assim, ó. O vermelho é o pallet, o amarelo é o dispositivo e o giro desse pallet aqui, ó, tá nessa área aqui, ó. Então a sua ferramenta tem que ver quando de repente você coloca uma peça e a peça não pode sair dentro desse círculo aí, né? Então são dados que devem ser considerados, tá? Outro detalhe, dimensão da mesa giratória é 630 por 500, que eu havia falado. Carga dinâmica de admissível sobre a mesa, 600 kg, ou seja, colocando o dispositivo e as peças, não pode ultrapassar 600 kg nesse caso aqui, né? Então, para cada máquina, você tem os dados técnicos e tem que levar tudo isso em consideração. O avanço rápido dessa máquina aqui que eu peguei da internet aleatoriamente é 30 metros por minuto, mas eu conheço máquina de 60, de 90 e até 120 metros por minuto. Nossa, é muito rápido. Então, se você bobear, fizer um cálculo errado, um programa errado, você pode bater a máquina, tá? Quantidade de mesa, nesse caso aqui a máquina tem 2 pallets, tá? É uma máquina horizontal, tem 2 pallets. Para que serve isso? Você coloca um dispositivo aqui com 4 peças, por exemplo, e o outro dispositivo com 4 peças, por exemplo. Então o que você faz? Você aperta o botão aqui, um pallet entra dentro da máquina e a máquina vai executar o programa. Enquanto ele executa lá, você troca as peças aqui, o operador troca a peça aqui, né? Aí, trocou as peças, fixou, terminou o programa, aquela sai e a outra entra. Enquanto aquela trabalha, você vai trocando as peças aí. Então seria máquina com 2 pallets, né? 2 mesas, na verdade, é pallet mesmo. E aqui o diâmetro do fuso é 70, do furo, na verdade, aqui. Aqui é erro, não é meu não, da internet, porque eu peguei de lá. O diâmetro do furo da mesa é 70, que é guiar o dispositivo, tá? O magazine de ferramenta dessa máquina tem 24 alojamentos, mas eu conheço máquina que tem 40 ferramentas, 120 ferramentas, 300 ferramentas, depende da máquina, né? E o alojamento da ferramenta é ISO 40, tá? Então tem máquina com ISO 40, ISO 50, ISO 30, né? Então tem vários tipos de fixação de cones, né? Que futuramente eu vou falar também sobre esses detalhes em geral aí, tá? Peso máximo da ferramenta é 25 kg, então depende da ferramenta que você vai fazer lá, não pode ultrapassar 25 kg, né? Porque o trocador pode não aguentar, e é verdade, é isso mesmo, tá? O comprimento máximo da ferramenta, nesse caso aqui, é 400, ou seja, o magazine tem espaço lá, se for de 400, mais que isso vai bater em algum lugar lá, né? E o limite máximo de rotação do fuso é 7000, tá? Então, de repente você tem os dados de corte de uma ferramenta lá, o VC, e precisa calcular a rotação e ultrapassou os 7000. Aí não tem como, né? Por exemplo, tem empresa aí que faz bico injetor, usa bloquinho de 2 décimos, 1 décimo, que dá 80.000 RPM. Aí é lógico que não é uma máquina dessa aqui, né? Que é uma máquina específica, né? E essa máquina que eu peguei aqui tem refrigeração interna pelo fuso, tá? Interna pelo fuso. Quer dizer o quê? Porque tem máquina que é central e tem umas que é pelo fuso, tá? Mas são detalhes, tá? Bom, resumindo, peguei aqui uns dados aqui que devem ser considerados, entre outras, eu falei aqui, entre outras, tá? Que são várias considerações. Então tem que estar atento a vários detalhes, tá? Então sempre que eu estiver lembrando aqui, eu vou comentando, tá? Beleza? Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado da aula, tá? Preciso que vocês dêem um feedback e escreva lá onde eu posso melhorar, tá? Eu sou iniciante na área aqui de fazer vídeos, né? Mas, estamos aí, tá? O objetivo é ajudar vocês, tá? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? No canal do YouTube, dê aquele joinha lá, que pra mim é muito importante, tá? E
Quanto mais gente tiver, mais motivado eu vou estar também, tá? Mas o objetivo principal é ajudar vocês, tá? Espero que tenham gostado, tá? E estou disponível. Legal? Devagarinho eu vou me soltando aí, né? E tchaca, tchaca da buchaca. Valeu, pessoal. Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.